Olá, turma! Nesse nosso vídeo de hoje, eu venho trazer aqui mais alguns exemplos de revestimentos sustentáveis que venham ilustrar mais ainda essa nossa aula anterior. E aqui vocês vão conhecer algumas novidades, alguns revestimentos diferentes até do que vimos e um pouco mais de informações a fundo desses que já foram apresentados para vocês, desses revestimentos sustentáveis, nessa nossa última aula. Então, vamos ver primeiro aqui essas informações passadas pela minha colega aqui, a arquiteta Karina Santana, sobre alguns desses revestimentos que ela viu na Expo Revestir 2019 e que são bem interessantes para a gente conhecer. Então, diz aí, Karina. O primeiro material, que não é bem uma novidade, eu já utilizei em projetos e eu gosto muito, são os rodapés e molduras da Santa Luzia. Tem vários tipos de rodapé, tá vendo? Todo tamanho, molduras. Ó, essas daqui dá para ser usado como roda-meio, como outro tipo de molduras. Eles são super lindos, o acabamento é muito bom. Tem de muitas cores. Olha esse azul que lindo. Esse daqui já para um projeto mais ousado. E esse daqui com uma pátina. Vários tipos de cor, de padrão, muito variado mesmo. O mais legal é que eles são feitos de material totalmente reciclado. Isso daqui, esse material chama poliestireno ou EPS. É uma versão do isopor, só que ele é muito duro, é muito rígido. A matéria-prima deles vem de cooperativas de reciclagem, que separam tipos de isopor para poder fazer e mandam para a fábrica. E a fábrica consegue transformar esse material reciclável nisso aqui, ó, que é muito resistente. E o melhor, isso daqui não estufa, ele pode molhar, e diferente dos rodapés de MDF, que você tem que tomar cuidado, não pode molhar, porque senão ele estufa, descola. Esses daqui não, eles são indicados para quase tudo. Então eu gosto muito desses rodapés aqui. O segundo material que eu queria destacar aqui é um porcelanato da Decor Tiles. Eles estão com um porcelanato reciclado. Como assim? No processo de fabricação do porcelanato em geral, de todos os porcelanatos, muitas peças não passam no controle de qualidade e são descartadas. Então, tem um mundo de porcelanato descartado lá que não vai ser usado. E a Decor Tiles pegou esse material, triturou e refez esse porcelanato. Então, segundo o que o representante me disse, eles trituraram, misturaram água basicamente e foi para o forno. Esse porcelanato meio granuladinho, tá? E ele tem na versão natural, que é um acabamento acetinado, e na versão polida, tá? E o mais legal é que ele é um porcelanato massa única. O que significa isso? A peça inteira dele é desse mesmo padrão. Então, os porcelanatos de massa única, eles desgastam menos, eles duram muito mais tempo. E então, ele tem também na versão para área externa, que ele é mais rugoso, assim, a superfície. Eu achei muito bonito. Ele está disponível só nessa cor e desse jeito, porque essa cor é o resultado da mistura de todo esse porcelanato. Também só está disponível no tamanho 80 por 80 e o preço regula com o preço de outros porcelanatos do mesmo tamanho. O representante me disse que vai custar em torno de R$ 130 o metro quadrado. O terceiro material que eu queria destacar são as madeiras ecológicas. A gente visitou esse stand e o representante explicou que esse perfil de madeira, essa chapa ou essa tábua, ela é feita com pó de serra, de serrarias. Então, segundo o que ela me disse, a gente não derruba uma árvore para fazer isso. Então, eles pegam esse resíduo que é da serraria e misturam com uma resina para daí moldar essas tábuas, né, de madeira ecológica. Então, assim, é madeira porque tem pó de serra, mas é feito de um resíduo que seria descartado, né? Essas serrarias produzem muita serragem e eles usam esse material para fazer essas chapas, que dá para fazer deck, dá para fazer fachada e é bem bonito mesmo, parece uma chapa de madeira e tem dessas cores todas aqui.
É um material que eu gostei bastante. Com relação ao preço, se a gente for considerar um revestimento de fachada, por exemplo, o preço regula com outros revestimentos bons para fachada e tão duráveis quanto. Então, eu achei uma opção bem interessante. O quarto material que eu queria trazer aqui é esse piso aqui emborrachado. Quem tem criança provavelmente já viu em playgrounds. Tem muitos parquinhos que usam esse piso aqui, ó, emborrachado, porque aí se a criança cai, ela não se machuca. E eu já vi em playground pisos de borracha mais duros do que esse. Esse daqui é bem molinho, é bem macio, eu gostei dele. E o legal é que esse daqui é feito de sandália havaiana reciclado. Então eu achei muito interessante. Tem bem a cor das havaianas mesmo. E aí ele tem em outras opções. Esse daqui é o de granulometria maior e tem um de granulometria menor, ele mais pintadinho, menorzinho. E dá para ser usado em área externa, né, em parquinho, playgrounds ou em piso de academia. Fica muito legal também para piso de academia. Eu gostei bastante desse material. E o quinto revestimento que a gente poderia falar aqui não é bem uma novidade, né? Porque eu já conhecia, muitas pessoas já conhecem, mas vale a pena citar que é a fachada ventilada. As fábricas de cerâmica, em geral, cada uma tem o seu sistema próprio de fachada ventilada, o seu sistema de fixação e montagem. Basicamente, são perfis de alumínio fixados na vertical, alguns na horizontal, e aí a gente tem uma distância da parede e as chapas cerâmicas vêm dispostas afastadas da parede. Qual é a vantagem disso? Uma das vantagens é a facilidade de limpeza, porque você ter uma cerâmica na parede é super fácil de limpar, não é à toa que os banheiros são revestidos de cerâmica. Mas, em questão de sustentabilidade, como a gente tem esse vão, esse colchão de ar entre a cerâmica e a parede do edifício, circula ali uma coluna de ar que leva o calor que essa cerâmica absorve embora. Então, o calor que o edifício de fato vai absorver é mínimo. É uma solução muito interessante para a economia de energia com ar-condicionado. Então, esses foram os materiais que eu selecionei lá na Expo Revestir 2019. Revestimentos pastilhados a partir de garrafas PET. Então a gente vai poder dar uma olhada mais detalhadamente sobre esse material que é um revestimento sustentável. Você já parou para pensar para onde vai todas as embalagens plásticas que você costuma consumir aí na sua casa? Sabe qual é o destino delas depois que você jogou pela lata do lixo? Já imaginou que todas essas embalagens plásticas, especialmente as garrafas PET, contribuem para a deterioração e poluição do meio ambiente? Vamos pensar um pouco no tamanho desse problema. Bom, neste episódio vamos falar especialmente sobre um revestimento ecológico, que colabora com o meio ambiente, evitando que as garrafas PET usadas continuem a sujar as ruas e, consequentemente, os rios. Pois é, vocês sabiam que existe um revestimento, ou melhor, uma pastilha, que é produzida com garrafas PET usadas? Em São Paulo, um empresário criou uma tecnologia inovadora que permite a produção de um revestimento com 85% de sua composição feitas com garrafas PET pós-consumo. E logo de cara este produto recebeu 2 grandes selos internacionais de qualidade, atestando a tecnologia e eficiência destes produtos. Cada metro quadrado de pastilha ecológica evita o lançamento de 3 kg de gás carbônico na atmosfera e retira do meio ambiente quase 70 unidades de garrafa PET. Vamos ver mais vantagens desse tipo de revestimento. Matéria-prima. O revestimento ecológico não extrai nada da natureza, evitando assim qualquer tipo de destruição do meio ambiente para a captação de recursos, além de evitar o acúmulo de plástico que iriam para os aterros sanitários e que podem demorar 400 anos para se decompor. Projeto inteligente. As pastilhas ecológicas são 66% mais leves que a maioria dos revestimentos e podem ser instaladas em qualquer tipo de superfície, além de serem 6 vezes mais rápidas de aplicar devido ao seu sistema particular de junção. E visual perfeito, elas são realmente lindas, oferecem brilho, cores vibrantes e uma aparência uniforme. Você ainda pode contar com mais de 30 opções de cores para o seu projeto.
Eu trouxe aqui para vocês também uma matéria aqui do canal do Construtor, onde eles mostram aqui uma série de materiais também de revestimentos sustentáveis, iniciando inclusive com um que nós conversamos ontem, que foi o bambu. Então vamos ver aqui essa matéria sobre mais algum desses materiais sustentáveis. Hoje é um material 100% ecológico, é uma vantagem hoje dentro de mercado. A gente tem um piso 100% ecológico, sustentável, com diferencial de ele ser um material macho e fêmea em toda a volta. É um material que já vem envernizado e principalmente uma característica dele ser maciço. Ser um material que, com o decorrer dos anos, se tiver algum problema de reparo, aí entra com processo de lixamento e novo processo de verniz. Hoje o nosso carro-chefe, principalmente, a gente transforma esse material e deixa ele com aspecto de uma madeira de demolição. Até por uma questão de ele já ter esse aspecto rústico, ser um material que tem uma manutenção menor. Se tiver um dano, se tiver um risco, é um material que vai ficar, o dano vai ser menos visível. E hoje a gente transforma ele e deixa ele nesse aspecto. A gente tem 3 versões desse produto: a prensa vertical, a prensa horizontal e a prensa alta densidade. Sendo que a prensa alta densidade, dentro de mercado, é um material que a gente não tem nenhuma madeira hoje comercial que tenha a resistência e a praticidade desse nosso material. É um produto super indicado para alto tráfego, para tráfego intenso. E a prensa vertical horizontal é uma prensa mais indicada para uma área residencial. A PKO, ela fabrica alguns materiais usando o restante de material que se joga fora na natureza, tá? Então nós podemos usar tanto quartzo como mármore, tá? Usando isso em processo de fabricação diferenciada, recuperando o que é da natureza, tá? E desenvolvendo produtos de alta resistência, alta tecnologia, tá? Com preço mais barato que o material natural. Tá? Alguns produtos, por exemplo, isso é uma canjiquinha feita de quartzo. Esse quartzo é fabricado em chapas, como se fosse mármore e granito, e daí é feito algum trabalho, por exemplo, é a canjiquinha feita de quartzo, recortado esse material, podemos usar ele como balcão, piso, revestimento de parede, cozinha, bancadas de lavatórios, pias de cozinha e etc. Tá? E alguns outros, por exemplo, o material branco que tem aqui embaixo, esse material é feito à base de resina, mármore natural e vidro, dando ele alta resistência a calor principalmente, e podendo trabalhar ele como se fosse um mármore e granito natural. A Lepre vem produzindo os produtos ecológicos desde 2005. Começou com o vidro da lâmpada fluorescente. Hoje em dia a gente sabe que é muito incentivado o uso das lâmpadas fluorescentes no lugar da incandescente por economia de energia elétrica, né? Só que depois de utilizada, a gente não sabe aonde descartar. O consumidor fica refém, não sabe aonde descartar essa lâmpada fluorescente, tem um mercúrio metálico dentro dela. Então o ideal é mandar essas lâmpadas fluorescentes para uns postos de coleta. Tem empresa perto de Paulínia ali que faz essa reciclagem, separa o mercúrio do vidro e os soquetes. O mercúrio é vendido para a indústria farmacêutica odontológica. É legal também porque no Brasil não tem jazida de mercúrio, então o Brasil não precisa importar mais mercúrio, contaminaria mais o solo. E o vidro da lâmpada fluorescente é vendido para a Lepre e a gente faz hoje já 90% da nossa linha de produtos é feito com vidro da lâmpada fluorescente reciclado. A gente usa tanto no esmalte das nossas pastilhas e dos nossos produtos, quanto na massa. Na massa a gente conseguiu diminuir a nossa temperatura de queima, dando também um benefício para a natureza, com menos emissão de gases. Tá? E com isso a gente conseguiu ganhar também o prêmio Planeta Casa, da Casa Cláudia, que está aqui, da editora Abril. E a gente tem lançando sempre produtos ecológicos, os consumidores têm gostado muito também. Aqui nós temos um piso de concreto poroso. Significa que nós temos a possibilidade de fazer com que a água permeie pelo próprio piso. Tá? Evidentemente, você tem um concreto poroso que vai absorver toda a água, você tem que ter uma captação por baixo. Então essa água tem que ir para algum lugar. Então quem usa um piso drenante como esse que a gente está apresentando, você tem que ter um projetinho para poder levar essa água embora. Evidentemente, se é um jardim, se é uma área pequena, você pode deixar que essa água vá para o próprio solo. Se é uma área muito grande, você tem que se preocupar porque a quantidade de água é muito grande e você pode inundar o piso, né? Você vai enchendo, chega uma hora que a água não permeia mais. Então, o importante é você verificar onde você quer instalar o piso para você ter uma
projeto adequado. Áreas pequenas, pode instalar o piso, camada de areia, camada de brita, para você ter um espaço maior para essa água permear para o solo e está resolvido. Áreas grandes exigem um projeto onde você tem que ter um sistema de captação para que essa água tenha um destino, senão o próprio sistema enche e se entope novamente. Ok? Eu vou fazer uma demonstração para ver a quantidade de água que passa no piso. Então, se você jogar aqui água, né, essa água vai permear aqui, ó. Ela passa toda por baixo aqui, né? Olha aqui. Vou trocar a mão aqui para você ver melhor. A água já sumiu. Ou seja, ela vai permear pelo piso e vai pelo caminho mais fácil que ela encontrar. Ok? Um piso de área externa, que já até foi comentado em um desses nossos vídeos aqui anteriores de hoje, e que é muito importante ter seu caráter sustentável por trazer novamente aos lençóis freáticos a água da chuva, são chamados pisos drenantes. E aqui eu vou trazer para vocês, então, um vídeo sobre as 8 vantagens dos pisos drenantes. Vamos dar uma olhada? A gente vai falar as 8 vantagens dos pisos drenantes. A primeira vantagem está embutida no próprio nome do piso. Ele é permeável ou drenante. E qual a vantagem de um piso ser permeável? Bom, se você já olhou o noticiário de televisão de São Paulo quando chove, não existe um lugar que fica sem alagamento. A segunda-feira foi de caos na Grande São Paulo. Milhares de pessoas ainda sofrem as consequências de um temporal que começou na noite de domingo. Ruas e avenidas de vários bairros da capital e da região metropolitana se transformaram em rio. A garagem tem capacidade para 100 veículos. Se transformou numa piscina. E de quem que é a culpa desse alagamento e dessas enchentes? Do Papa, do poder público, do prefeito da cidade? Pode até ser. Mas você já parou para observar o seu próprio quintal? Tem algum trecho que é de grama ou que a chuva possa ser absorvida pela terra? Se não tem, o seu quintal é um dos causadores desse problema da enchente. Os códigos de obra dos municípios normalmente prevêem que quando você vai construir, você tem que deixar 10% da área do seu terreno permeável. E isso normalmente quer dizer grama. Imagina na hora que começa a chover, toda a água de toda a cidade é recolhida e levada para os rios. Então ele transborda e vira enchente. Só na cidade de São Paulo, as enchentes causam um prejuízo de 700 milhões de reais por ano. Então você vê a importância do solo absorver a água da chuva antes dessa água ser canalizada e jogada nos córregos. E para saber se esse piso funciona mesmo ou não, a gente visitou a fábrica Argamar, na zona da Mata Mineira, e fizemos um teste com esse piso. A segunda vantagem é que eles são atérmicos. Já andou descalço no solo em algum dia quente? Os pisos drenantes, por serem porosos internamente, absorvem pouco calor e também transmitem pouco calor. Por isso, eles são ideais, por exemplo, para áreas de piscina e para terraços descobertos. A terceira vantagem é que eles são ecológicos. Então, além de permitirem que o solo absorva água, além de permitirem que não se criem bolsões de calor, o próprio processo de fabricação do piso é sustentável, porque ele trabalha com elementos que não agridem a natureza e algumas vezes até com refugos de materiais de outros processos. A instalação desse piso é bem mais fácil do que a instalação de um piso convencional. Ele evita, por exemplo, a camada de concreto, evita o contrapiso, a argamassa e o rejunte. Ele trabalha com apenas 4 etapas no seu processo. A primeira é uma camada de apenas 4 centímetros de brita grossa compactada. Depois, 4 centímetros de brita fina,
sucedida por 4 centímetros de areia compactada. E, finalmente, coloca-se o piso. Essas camadas inferiores ajudam a nivelar e dar coesão ao piso e permitem um reforço extra para a drenagem. Se você observou bem o gráfico, são mais ou menos 17 centímetros de camada drenante entre brita, areia e o próprio piso. E isso garante que um dia de muita chuva, mesmo que o solo não consiga absorver a água toda de uma vez, esses 17 centímetros impedem que se criem poças de água em cima do piso. Esses pisos também são altamente resistentes, aguentam o tráfego de carro em cima deles. Então, por isso, eles são muito recomendados para grandes pátios de estacionamento. Imagina o tamanho da área da pavimentação de um grande pátio de estacionamento. Imagina a quantidade de água que não tem que ser recolhida ali em dia de chuva e levada por tubulações até a rede fluvial, por exemplo. O piso drenante evita tudo isso. Esses pisos também são antiderrapantes. Por isso, são muito indicados também, para além das áreas de piscina, para rampas de estacionamento. Reparem que, apesar de granulados, eles têm um plano liso o suficiente para não machucar os pés. Esses pisos também se apresentam em cores diversificadas. Isso permite diferentes paginações de piso e composições muito interessantes no paisagismo. E por fim, a vantagem que mais agrada à consciência. Não adianta de nada o piso ser bonito, ser funcional, ser ecologicamente correto, ser tecnicamente bom, se no fim das contas ele é caro. Por dispensarem a camada de concreto, o contrapiso, a argamassa e o rejunte, e além disso ser mais fácil e rápido de instalar, deixa também a mão de obra mais barata. Então o custo final da instalação desse piso é bem mais barato do que um piso de porcelanato, por exemplo. Bem, turma, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo e que essa apresentação tenha enriquecido mais ainda a nossa aula anterior. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.